Boa tarde, são 12 horas e 54 minutos, né? Cansado aí que a gente tá trabalhando aí sem parar pra finalizar um trabalho. Então, vou contar uma história pra vocês, né? A história que eu tenho pra contar pra vocês bancos, eles não perdoam cesta básica, eles não perdoam juro de boleto, eles não perdoam nada. É aquilo que existe no Brasil, né? O brasileiro, ele é cliente só quando ele abre uma conta, só quando ele compra um produto, uma mercadoria. Aí o vendedor, gerente, quem for, falta sentar no colo da gente e rebolar, né? Mas quando você precisa de uma assistência, do que for, aí que você vê se o serviço é bom ou não é. Teve uma vez que eu comentei numa atendente do Bradesco, que eu tive um problema uma vez, como todo mundo tem financeiro, né? 2009. E eu falei se não teria como fazer um abatimento no juro ou tirar o juro para mim continuar um cliente sem ter que dever, porque eu tive um problema em 2009, né? E eu não fico devendo os outros, muito raro, né? Que eu saiba, pelo menos. E o Bradesco, sabe o que falou pra mim? Eu falei, olha, eu sou cliente de vocês desde os 18 anos. Na época eu tava com... Há 6 anos atrás, tava com 42. E a resposta do Bradesco foi a seguinte: pra nós não importa o tempo de cliente. O que importa é que ele não seja inadimplente. Aí eu falei, bom, só que muitas pessoas aí, estelionatários e canalhas, que produzem documentos, conseguem tirar até um carro zero no financiamento aqui, né? E cliente que nunca deveu nada para vocês, não consegue financiar uma bicicleta. Por isso que banco não presta, né? E banqueiro é pior ainda, na minha opinião. Aí eu paguei essa dívida de 2009 em 2012, no Bradesco, né? E a Pascoaloto, que é um escritório, né, irresponsável, que é a cobradora terceirizada do Bradesco, com umas atendentes mal educadas, que uma vez, se eu soubesse onde uma morava, eu ia na casa dela, que ela parecia que era dona do banco do Bradesco, me ofendendo, né? Hoje em dia é fácil ofender pela internet, por rede social, mas na cara dura, na cara a cara é difícil, né? Falar de longe é fácil. As pessoas não respeitam o cliente. Você é cliente quando você está dando lucro. Se você tem uma dificuldade, você já não presta para loja, para banco, para ninguém. Resumindo, a dívida foi paga, começou a pagar em 2012, né? A partir do primeiro momento que você paga a primeira parcela, já tem que tirar seu nome da restrição, do que for que seja. E o Banco Bradesco e o escritório da Pascoaloto irresponsável continuaram cobrando uma dívida de 2012 até 2018. E a Pascoaloto ainda colocou na justiça. E em 2018, todas as minhas contas e o que eu tenho no meu nome foram bloqueados, sendo que a conta estava paga desde 2012, que começou a pagar o primeiro parcelamento. Aí eu tive que sair de Ribeirão Preto para ir no Banco de Minas Gerais, que na época onde eu morava, conversar com o gerente. Já estava com o telefone do atendente da Pascoaloto há meses falando que eu não estava devendo, e 6 anos eles me cobrando. Quem aí nunca deveu, que quando deve, né, por alguma dificuldade ou algum imprevisto, sabe como é que é escritório de cobrança. É pior do que o diabo para cobrar, né? 6 anos ficaram me cobrando uma coisa que eu não devo, e eu explicando e a Pascoaloto cobrando. Eu explicando, a Pascoaloto cobrando. Irresponsáveis, né? Irresponsáveis, escritório irresponsável, né? Aí eu fui no Bradesco, dei o telefone do atendente que eu tava falando nessa irresponsável da Pascoaloto, e o gerente do Bradesco falou assim pra ele: qual o número do contrato que você tá cobrando? Número tal, tal, tal é o que tem no Bradesco, tá quitado desde 2012, tá pago desde 2012, quando começou a pagar. Aí a Pascoaloto confirmou que é o mesmo contrato, ou seja, fui cobrado por 6 anos, uma dívida que eu não devo, né? Em 6 anos eu poderia ter pego uma linha de crédito, financiado uma bicicleta, um velotrol, um patinete, mas não deu para financiar nenhum patinete,
porque o escritório irresponsável de advocacia da Pascoaloto e o Banco Bradesco, né, continuaram cobrando um cliente mesmo 6 anos tendo pago a dívida. E agora está na justiça, o Bradesco veio oferecer R$3.000. Aí eu falei assim, ó, TNC, vai tomar no... Agora veio oferecer a proposta de R$7.000. 6 anos de amolação, de perda de crédito, de encheção de saco, de gente irresponsável, profissionais irresponsáveis, que não deram baixa numa dívida sua, te cobrando 6 anos. R$7.000. Eu mandei um TNC de novo, tomar no, né? E aí o Bradesco quer entrar num acordo para deixar só em cima da Pascoaloto irresponsável, sendo que os dois são responsáveis. Então, fica a dica aqui. Nunca deixem seus direitos para trás. Para mim não importa se é Jesus, se é Genésio, se é o capiroto ou se é o diabo. Se eu tô certo, eu vou para cima de quem for. E todo cidadão tem que fazer isso. E ter transparência e prestação de contas para o Brasil melhorar. Porque já tem mais de 500 anos e cada dia tem mais ladrão e sem vergonha e empresas irresponsáveis. Culpa do próprio povo brasileiro, que vota errado, a cultura é carnaval, mulher seminua com teta de fora, com turista vindo aqui fazer turismo sexual, governadores sem vergonha, salafrários irresponsáveis, né? Um exemplo é esse de São Paulo. Pode ter carnaval, não precisa fechar comércio, né? Que o corona não tem problema. Por quê? Porque tem prostituição, tem droga, tem jogo de bicho, tem patrocínio de TV, tem muito dinheiro envolvido, né? Então deixa correr. Aí quando começa a morrer gente, porque não é da família de governadores que tá morrendo, né? Devia começar a morrer político, e muito, é o meu desejo, que morra muito político sem vergonha e safado, que é por causa desses vagabundos que roubam, que o Brasil não tem segurança, saúde, moradia e educação. E por causa de instituições que patrocinam políticos que nunca saem de Brasília, nunca troca, né? Por patrocínio de emissoras de televisão que não presta, de banqueiros que não prestam, de um monte de gente que não presta. Sem generalizar todos, tem os bons e os ruins, né? Então, o banco e a Pascoaloto, 2 irresponsáveis, me cobraram 6 anos e quer me dar dinheiro que dá para comprar apenas pirulito. Lutem pelos seus direitos. Não importa se a pessoa é servidor público, estadual, federal, municipal, se é quem for. Se você tá com direito, lute. Porque seu filho no futuro vai ter o exemplo seu. Se você foi um corajoso, determinado ou um covarde. E a vida não ensina seu filho, não. A vida é aqui, ó, só na porrada. Eu aprendi só na porrada. Por isso que eu sou desse jeito hoje. Boa tarde.